cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Salve, salve meus amigos, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no nosso canal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva, você está no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos e minhas amigas, já vou passando a visão para cada um de vocês. Primeiramente, boa noite, um casaca no coração de todos. Você que está chegando aí, deixa o seu like para o YouTube recomendar o nosso conteúdo, se inscreve e compartilhe também o nosso vídeo. Olha só, hein? Prestem bem atenção, coloquem atenção nesse vídeo. Muito quente os bastidores da SAF do Vasco. Surgiu uma informação muito quente divulgada na manhã de hoje pelo jornalista Diogo Dantas do Jornal O Globo através do seu blog. Segundo Diogo Dantas, o Vasco pode estar recuperando a SAF por apenas R$1.000. Aquela cláusula que o Salgado não acionou lá atrás. Se a ACAP não cumprir ali o que está no contrato, além da ACAP perder o percentual, o Vasco paga milão, isso mesmo, R$1.000 e leva, tá? Menos de um salário mínimo para voltarmos a ser tudo nosso. Eu vou explicar tudo isso para vocês, vou ler a reportagem na íntegra. Tá? Aqui no nosso canal não tem aquele negócio de eu acho que é, porque me falaram, porque eu acho que é assim, que eu acho que é... Não, vamos ler a reportagem na íntegra para você não vai precisar se estressar lendo nada, eu vou mastigar tudinho para vocês aqui, vocês só colocar atenção que vocês vão entender o que está acontecendo. Vamos trazer também o imbróglio envolvendo a BTG Pactual, tá? Que sinalizou o interesse em comprar a SAF do Vasco, $30 milhões aí, 170, 180 milhões de reais, né? Enfim, não concordo, acho que o valor baixo, tá? Se tratando em real, 170, 180 milhões de reais, não se faz muita coisa, até porque o Urubu contratou um jogador por 100 milhões ali, não. Urubu não, perdão, Botafogo, né? Que foi o Luiz Henrique. A gente for colocar aí, né? Enfim, eu acho que o Vasco consegue achar mais. Vou explicar para vocês todo esse imbróglio envolvendo a BTG. Eles que atravessaram o Vasco na parada, estavam negociando com o Vasco um empréstimo. Em paralelo, sem o Vasco saber, foram falar com a ACAP para tentar comprar da ACAP esse percentual, e o BTG não tem interesse em montar um time pro Vasco, né, e colocar a marca deles e coisa e tal. Não, o BTG quer fazer dinheiro, quer comprar a ação aqui e vender daqui a pouco quando o clube tiver valorizado. Por quê? Tá chegando estádio novo, as dívidas aí daqui a pouco vão começar a serem equacionadas, o time começou a disputar título de novo, é claro, a gente foi eliminado, mas disputamos títulos, né, melhoramos bastante em relação ao ano passado. Todas as ressalvas a gente deixa de lado, mas melhoramos bastante em relação à última temporada. Então, assim, BTG tá de olho, tá? Vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vamos falar sobre o arbitral, o prazo lá da trégua de 90 dias que o Vasco deixou. Vamos falar, é claro, sobre Vasco da Gama e Cuiabá também, né, meus amigos? E entre outras situações aqui do nosso gigante. Então, bora lá, vem comigo que tá começando mais um Expresso News no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é o seguinte, né? Eu tô começando um pouco mais tarde hoje, porque eu tive que apurar, tive que me esmiuçar, de me debruçar em cima desse assunto da SAF do Vasco, para não trazer um assunto aqui pela metade ou falar besteira, bobagem para vocês. A gente tem que trabalhar com a verdade, por isso que eu demorei um pouco a mais também, pra gente estar aqui esmiuçando tudo, trabalhando em cima desse assunto, para que você, torcedor e torcedora do Vasco, não tenha trabalho. Esse é o meu papel, é mastigar tudinho para vocês vão vir aqui e se deparar com a verdade, com a informação. O fake a gente deixa para outros canais, o fato a gente traz aqui para vocês. Agora, meus amigos, então logo de cara, antes a gente começar a falar da SAF, BTG, ACAP, 777, Pedrinho, coisa e tal, vamos falar aqui sobre pré-temporada, tá? Isso mesmo, tá, gente? Olha só, o Esporte Clube, o Futebol Clube Séries, né? Que é uma situação que acontece nos Estados Unidos, divulgou na sua rede social esse videozinho que você está acompanhando aí, como se o Vasco tivesse garantido
para fazer pré-temporada lá na Flórida, nos Estados Unidos. Só que ainda hoje, né, eles retiraram essa postagem do ar, né, que é onde o Vasco aparece aí no meio também de Urubu, Corinthians, Grêmio, vocês viram aí, outros times do futebol brasileiro. Então vamos ter que aguardar. Uma coisa eu falo, né, fizemos pré-temporada lá no Uruguai, em Punta del Este, o Vasco tomou uma chinelada daquelas no Carioca, sabe? É melhor ter ficado aqui mesmo, sabe? Poderia ter treinado em Barra do Piraí, poderia ter feito uma pré-temporada lá em Atibaia, uma pré-temporada lá na Granja Comari da Seleção Brasileira mesmo, poderia ter vindo aqui para minha cidade de Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, onde o Vasco já fez pré-temporada aqui, não, foi naquele guerre-guerre, naquele oba-oba lá, pro Uruguai, todo mundo viu o que deu, né? E outra coisa, né? Pagar aí viagem para 20, quase 30 jogadores do elenco para os Estados Unidos, que não é barato, é caro, viu? É caro, hospedagem, toda essa situação, não sei não, viu? Para um clube que não tem condição de contratar jogador, para um clube que está cheio de conta para pagar aí, alguns credores entrando na justiça, não sei não, é claro, isso pode vir também como uma forma de patrocínio. Algum parceiro do clube pode arcar com as passagens aéreas, um outro parceiro pode arcar com a hospedagem, com a estadia, e no final o clube não gastar nada, mas não sei não. O ideal é deixar os jogadores na ponta dos cascos, porque se for para os caras viajarem, óculos escuro, Orlando, bicicletinha, praia, Disney World, não sei o que, e selfiezinho, montanha-russa, aí deixa pros caras fazerem isso nas férias deles. Aí eles pegam a família, pegam os amigos, aí vai cada um fazer o que quer nas férias, mas trabalhando, os caras têm que suar a camisa, essa é a minha opinião, mas vamos aguardar, vamos esperar, né? No primeiro momento aí, foi retirado lá da rede social do Esporte Clube Séries, tá, gente? Olha só, deixa eu falar com vocês aqui agora sobre Vasco da Gama e Cuiabá. Hoje, em menos de 4 horas, os ingressos já se esgotaram para esse jogo que vai acontecer na próxima quinta-feira em São Januário, tá, gente? Temos uma notícia boa. O nosso volante Jair foi liberado e tá apto para voltar a jogar com a camisa do Gigante. É claro, se ele vai ser relacionado, se ele vai ser titular, se ele não vai, isso depende da comissão técnica do Vasco, do treinador Rafael Paiva. Mas Jair já está 100% liberado do departamento médico e já pode voltar a vestir a camisa do nosso Gigante. Falando em vestir a camisa do Gigante, surgiu uma historinha hoje pela manhã lá no Bola VIP de que o Payet, né, que está muito contestado pela torcida, com razão, não vem jogando quase nada de futebol esse ano de 2024, poderia deixar o Vasco ainda no final dessa temporada. Porém, todavia, entretanto, a gente tomou conhecimento agora no início da noite dessa terça-feira de que na verdade não, o Payet quer cumprir o contrato dele com o Vasco, que é até o meio do ano que vem. Então, olha só, se o Payet quer cumprir, se o Vasco vai deixar ele ficar aqui, ele que jogue bola, né? Ele que jogue futebol, né? Ele tem que jogar bola, tem que nos ajudar. Se ele nos ajudar, ele é muito bem-vindo. Se ele começar a arrebentar, começar a jogar bola, por que não renovar por mais 6 meses para ele ficar até o fim do ano que vem? Agora, isso aí vai depender dele. Depende dele dentro de campo, dele mostrar a parte dele, fazer o papel dele, que é jogar bola, honrar nossa camisa, suar, dar o seu melhor, ajudando, fazendo gol, dando assistência, batendo falta, escanteio, dando um drible, né, desconcertante, construindo jogada. Se ele fizer isso, porque foi para isso que ele foi contratado, show. Se ele não fizer, aí infelizmente, aí talvez, né, pode ser que seja mesmo o rumo dele no fim da temporada, mas o próprio atleta já teria afirmado que ele tem interesse em cumprir o contrato até o fim desse contrato, ao qual vai até o meio do ano que vem, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui, já tratamos aí de alguns assuntos pertinentes, né? O nosso elenco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, já se preparando para enfrentar o Cuiabá na próxima quinta-feira. O Bahia também já começou a treinar hoje, né? O Bahia que já está visando o Vasco, o Bahia que vai ter a semana cheia de preparativos. O clube baiano chega aqui no Rio de Janeiro na próxima sexta-feira, onde ficarão hospedados no Hotel Concentrado para entrar em campo no sábado. Sábado? Não, tô viajando. Perdão, gente, o Bahia chega aqui no Rio de Janeiro domingo, falei bobagem. Chega no Rio de Janeiro no domingo, né, onde ficarão hospedados e entrarão em campo na próxima segunda-feira para jogar contra o nosso Vasco aí pela 31ª rodada do Brasileirão, porque o Vasco vai jogar nessa quinta-feira. Esse é um jogo adiado, é um jogo de outras rodadas lá para trás que foi remarcado e vai acontecer nessa quinta-feira. Então, pro Bahia, vão ter a semana mais do que cheia para treinar, né, para poder se prepararem para enfrentar o Vasco. Já no caso do Vasco, não. Treinaram ontem, hoje vão treinar amanhã, né, quarta. Quinta-feira já é jogo, o Vasco joga, faz um treino regenerativo na sexta.
treina de novo firme no sábado, treina no domingo, porque na segunda o Vasco já entra em campo diante da equipe do Bahia. Então teremos esses 2 jogos decisivos para o nosso Vasco. É a hora de virar a chave, é a hora de fazer a virada de mesa, de virar a chavinha, é a hora de mudar a atitude. Conseguimos aí, com a permissão do nosso bom Deus e a atitude dos nossos jogadores, somarmos mais 6 pontos, chegarmos a 43, acabar de uma vez por todas com esse pesadelo de rebaixamento, e aí sim, depois projetar, quiçá, talvez, uma vaga em Sul-Americana, com muita sorte, uma vaga em pré-Libertadores, mas para isso tudo acontecer, primeiro o Vasco tem que passar do Cuiabá. Passando do Cuiabá, o Vasco tem que passar do Bahia. É claro que quando eu falo passar, é ganhar, tá, gente? É vencer, porque o empate também não nos interessa. Interessa sim, para quem gosta de sofrer, para quem gosta de ficar fazendo conta, para quem gosta de perder o sono aí por conta de matemática, se o Vasco vai cair ou não, aí o empate interessa. Agora, para quem sonha com alguma coisa interessante, para quem quer dormir tranquilo, para quem quer ter momentos assim, ó, de felicidade, que é só dente, tem que ganhar. Esganar ou ganar. Agora vamos, meus amigos, entrar aqui então no assunto envolvendo o litígio da SAF do Vasco. Eu quero começar falando com vocês sobre a situação envolvendo a ACAP e o Vasco. O Vasco que pode recuperar as ações por apenas R$1.000. Então, bora lá. Então, como você já acompanha na sua tela, vamos aqui esmiuçar essa situação envolvendo essa possível recompra da SAF do Vasco, segundo o jornalista Diogo Dantas, do blog, né, do próprio jornalista, também divulgado pelo jornal O Globo. Vasco pode recomprar controle da SAF por R$1.000 caso a ACAP não faça aporte até o fim de outubro, diz jornalista. A seguradora americana ACAP tem até o final de outubro para aportar recursos para a venda de 39% das ações da 777, que estão à venda na SAF do Vasco. O clube que possui 30%, mas está no controle da SAF por liminar na justiça, aguarda o aporte nos próximos 10 dias. Caso contrário, pode recomprar o percentual da 777 por R$1.000 simbolicamente. Se a ACAP encontrar um comprador, impede a recuperação judicial do Vasco, o controle é retomado e acaba a briga na justiça, paralisada durante o processo de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas. Caso o percentual da 777 não seja vendido, uma vez que a ACAP se manteria com 30% e o novo comprador teria o controle da SAF, a arbitragem seria retomada e o caso se arrastaria. A tese do Vasco é de inadimplemento antecipado, ou seja, de que a 777 não teria condições de fazer o aporte previsto para setembro. E por isso, o contrato deveria ter os seus efeitos suspensivos. Com a decisão liminar favorável, o clube associativo, presidido por Pedrinho, tomou o controle da SAF. Ponto. Se a ACAP não fizer o aporte, a tese do Vasco se confirma e o clube retoma a maioria das ações. Assim, o Clube de Regatas Vasco da Gama fica com 70%, e a ACAP com 30% até a chegada de um novo interessado na compra da SAF. A expectativa é que novos interessados surjam, mas a ACAP indicou que não quer controlar o futebol e que não vai colocar dinheiro. Bom negócio! Caso haja uma negociação com terceiros, a seguradora não teria que colocar os recursos sobre a mesa e ainda poderia vender o direito de controle, o que seria mais atrativo do que a situação atual. A demora para o fechamento de um novo acordo indica que a negociação neste modelo está difícil. O Vasco conversa com o BTG para obter um empréstimo, mas não quer perder o controle da SAF. Nesse cenário, o Vasco teria que vender 60% das ações para ficar com 10% em um novo acordo e a ACAP com os mesmos 30%. Diante dos problemas do clube e da 777, o risco pode afastar bons compradores. Fonte aí o blog do Diogo Dantas, né, gente, do jornal O Globo, né? Então, uma situação muito séria.
muito importante. Isso aí agitou os bastidores dessa terça-feira dentro do Vasco, essa situação aí que vem se arrastando junto à ACAP já há praticamente 90 dias. Eles que estão aí vamos dizer assim, nos acréscimos na reta final. Se eles não colocarem esse aporte, o Vasco então vai retomar todas as ações por apenas R$1.000, segundo aí, né, o jornalista Diogo Dantas. Se a informação procede, se está tudo certinho mesmo, dentro dos moldes contratuais e dentro do acordo entre acionistas firmado pelo Vasco, a instituição Vasco da Gama, e lá atrás pela 777, que hoje a parte da 777, o percentual que seria da empresa norte-americana, está sendo regido, controlado pela seguradora ACAP. Como todos nós sabemos, a ACAP entrou na justiça lá de Nova York, nos Estados Unidos, na Suprema Corte, pedindo o bloqueio dos bens da 777, uma vez que a 777 pegou milhares e milhares de dólares com a empresa seguradora e não pagou. Com isso, a ACAP, então, hoje administra não só o percentual da 777 no Vasco, mas também um know-how da pasta de futebol envolvendo a 777. Inclusive, eles já colocaram o Genoa da Itália à venda, colocaram o percentual que eles têm lá na Espanha, no Sevilha, que são 12%, também à venda, o Red Star Paris, o Hertha Berlim da Alemanha. Ou seja, a ACAP, ela não tem interesse em controlar o futebol do Vasco, ela não tem interesse em ser sócia do Vasco. Ela quer recuperar o investimento que ela fez lá atrás com a 777 e a 777 lesou, não pagou a ACAP. Sendo assim, a justiça norte-americana concedeu à ACAP esse direito de controlar, né, as ações dos negócios da 777 para a ACAP recuperar o dinheiro investido. E aqui no Vasco não está sendo diferente. O percentual hoje que seria da 777, os 31%, que estão sendo controlados pela ACAP. Porém, todavia, entretanto, como nós acabamos de ler nessa reportagem do jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo, né? Caso a ACAP não coloque esse aporte, vai estar sinalizando para o Clube de Regatas Vasco da Gama de que eles não têm condições financeiras de manter a operação do futebol do Vasco da Gama, uma coisa que estaria ali ferindo o contrato, o acordo entre acionistas firmado lá atrás entre 777 e Vasco da Gama. Ou seja, com isso vai dar a brecha jurídica para o nosso gigante estar retomando o total controle da nossa SAF por apenas R$1.000. Isso mesmo, R$1.000, né, que seria apenas um valor simbólico. Essa ação que o Vasco pode vir a ser que tome nos próximos dias é justamente a ação que o nosso ex-presidente, senhor Jorge Salgado, deveria ter tomado essa atitude lá atrás, quando a 777 atrasou, inadimpliu, prevaricou, não fez aquilo que estava no acordo entre acionistas, e na ocasião o Vasco teve a chance de reaver todos os seus direitos econômicos da SAF por apenas R$1.000. Só que o Jorge Salgado, todo mundo sabe, ele colocou pano quentes em cima dessa situação, não só em cima disso, mas também na questão do empréstimo envolvendo a irmã de Josh Wander, a Molly Wander, aquele empréstimo nebuloso que o dinheiro bateu na conta do Vasco e já saiu para os Estados Unidos, depois teve que voltar de novo, né? Aquele suposto pedido de empréstimo também de mais de 80 milhões, a 777 fez o aporte, na mesma semana que eles fizeram o aporte para o Vasco, a própria 777 pediu para o Conselho Fiscal do Vasco um empréstimo de mais de 80 milhões de reais. Imediatamente, o Conselho Fiscal do clube negou, não aceitou que o dinheiro saísse dos cofres do Vasco. Então, lá atrás, o senhor Jorge Salgado teve a chance de fazer isso. Agora, o Pedrinho também está com essa chance. Porém, todavia, entretanto, a ACAP já sinalizou que não tem interesse em ser aí dona de time de futebol e entrar nessa parada. Só que, para a ACAP não perder também, não sair com uma mão na frente, outra atrás, ela teria que fazer esse aporte para manter vivo esse acordo entre acionistas, para ela continuar respirando, digamos assim, que por aparelhos, para então ir ao mercado e achar outro comprador para esse percentual da SAF. Se a ACAP não fizer isso, o Vasco então vai poder estar reavendo todos os direitos econômicos da SAF por apenas isso mesmo, torcedor, R$1.000. Não é 1 milhão, não é 100 mil, não é 10 mil, é R$1.000. R$1.000 aí. Vamos colocar aí, a grosso modo falando, menos de um salário mínimo, né? Então seria maravilhoso se isso acontecesse. Se há quem diga, né? Nós torcedores, por exemplo, a gente tem uma suspeita, não podemos afirmar, não podemos, eu particularmente não posso ser leviano aqui com o torcedor do Vasco,
né? Até mesmo porque eu poderia estar sendo processado se eu estar afirmando uma narrativa que eu não tenho como provar. Mas o torcedor do Vasco, no modo geral, se pergunta, será que a ACAP tem alguma ligação com a 777 por trás dos bastidores, quando as cortinas se fecham? Será que a 777 seria uma subsidiária da ACAP ou vice-versa? Esse é o ponto de interrogação. Fato é que a ACAP agora se vê nessa encruzilhada, nessa sinuca de bico. Ou coloca o dinheiro para se manter ainda viva dentro da situação da SAF do clube para tentar achar um comprador depois para o percentual que pertence a 777, que a própria ACAP administra, ou não colocaria nada, diminuindo aí o risco de perder mais dinheiro, porém, todavia, entretanto, perdendo todos os valores das ações. Ou seja, olha, gente, para nós seria bom se a ACAP desse esse mole, né? Desse esse mole aí, até porque comprovaria por A mais B para o mundo inteiro que não só a 777 estaria falida, mas a ACAP também estaria falida. Todos nós sabemos também que o dono da ACAP é o senhor Kennedy King. O Kennedy King, ele nada mais nada menos né, gente, do que muito amigo e sócio de Steve Pasco, que é o pai de Josh Wander. Então, gente, é uma situação aí digna de filme de Hollywood, né? A gente vê aí esses filmes do Poderoso Chefão, essa coisa toda da política que a gente vê no nosso país e coisa e tal, é algo desse tipo, né? Algo desse tipo. Olha o tamanho do problema que o Vasco foi se enfiar, né? Sobretudo quando o nosso ex-presidente Jorge Salgado pegou um avião aqui no aeroporto internacional do Rio de Janeiro e fez assim, ó, pousou lá nos Estados Unidos e aí literalmente ele fez isso aqui que vocês estão escutando agora. Bateu na porta do escritório de Mr. Josh, lá da 777 Partners, lá nos Estados Unidos, aonde eles ofereceram o Vasco numa bandeja, né, para o grupo norte-americano, quando na ocasião diversos grupos interessados em comprar a SAF ou ações no futebol mundo afora tinham interesse em comprar a SAF do Vasco, como inclusive a FSG, a Fenway Sports Group, que é o grupo de empresários que detém os direitos econômicos do Liverpool, como por exemplo o próprio grupo City, que como todos nós sabemos no início da temporada adquiriu os direitos econômicos também do futebol do Bahia, que agora o Bahia virou o Bahia City, né? Meus amigos, o Vasco perdeu a chance de fazer uma parceria com uma grande empresa multinacional, com grupos de empresários aí renomados no ramo, para justamente fechar com o errado, né? Para ir atrás da 7777. Então olha o preço que hoje o torcedor do clube paga, que a administração atual do clube paga e todos os funcionários estão pagando. Olha o imbróglio, né? Sem contar que a gente está falando aqui da Fundação Getúlio Vargas e temos também, é claro, o processo que tramita na 4ª Vara Comercial aqui do Rio de Janeiro, que está pausado também. Então, meus amigos e minhas amigas, esfreguem as mãos, porque nos próximos dias é bem provável, é bem possível que tenhamos muitas polêmicas envolvendo a SAF do Vasco, hein? Vamos torcer para que sejam polêmicas positivas para o nosso clube, que sejam coisas positivas, benéficas. Não tomara que o nosso clube não volte a ser lesado. Agora, ainda envolvendo a situação da SAF, ainda envolvendo a questão de dinheiro, né? Entra, não entra, como a gente já mencionou na reportagem aqui, que o Vasco busca, né, um empréstimo junto ao BTG, o grupo BTG Pactual. Agora eu quero ler para vocês aí, eu quero que vocês acompanhem também uma outra reportagem que é de uma outra bomba que caiu no colo do torcedor do Vasco na tarde dessa terça-feira. Como você já acompanha na sua tela a manchete, vamos acompanhar. BTG acena com compra de ações, mas imbróglio do Vasco segue com fim de suspensão da arbitragem. Vamos lá, meus amigos, foi divulgado nessa terça-feira às 5h05 da tarde, às 5h07, às 17h07 da tarde de hoje. Bora lá. A suspensão da ação na justiça e da arbitragem termina nesta quinta-feira, dia 24, sem expectativa de renovação e sem acordo da venda entre Vasco e a ACAP. A seguradora americana que herdou os ativos da 777 Partners é aquilo que eu estava acabando de falar para vocês, né, gente? Vamos dar continuidade. A volta da arbitragem promete ser um novo capítulo de um litígio que parece longe do fim. Gente, eu juro, confesso a vocês, eu não tinha nem lido essa reportagem, não estou lendo aqui com vocês. Observem que aquilo que eu acabei de comentar com vocês é o que eu falei. Vamos ter muita polêmica nos próximos dias e a dona ACAP aí tá numa sinuca. Vamos lá.
Nos últimos dias, houve movimentações que causaram barulho nos bastidores. O banco BTG Pactual acenou com a oferta à ACAP por parte das ações correspondentes a 31% do total da SAF. Aquelas adquiridas pela 777 em 3 anos de aportes no contrato com o Vasco. O valor da sondagem foi de 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do investido pela 777 no Vasco, 60 milhões de dólares. Segundo o estipulado em contrato, hoje com seus efeitos suspensivos por decisão liminar, na Justiça do Rio, foi o que eu falei para vocês, que ainda tramita aqui no Rio, na 4ª Vara Comercial, vamos dar continuidade. O Vasco deveria concordar com a venda das ações, mas o clube não foi informado da possibilidade da operação com o BTG, muito menos dos termos. O banco já havia desenhado moldes da negociação com um aporte inicial de 15 milhões de dólares, 85 milhões de reais, e a outra metade sendo quitada após a auditoria. Esse negócio de auditoria também dá pano para manga, né? Vocês lembram que a última auditoria que nós tivemos no Vasco foi feita pela dona KPMG, tá dando pano para manga até hoje, né? Até hoje. Vamos aqui dar continuidade então na reportagem. A diretoria de Pedrinho se incomodou quando soube da negociação entre BTG e a ACAP. Os dirigentes entendem que é preciso haver alinhamento com o novo comprador para não se repetir, por exemplo, o modelo da 777, no qual havia distanciamento físico e principalmente do projeto para o futebol. A gente já vai continuar lendo, então vocês observam, tá, que o grupo BTG Pactual já começou de uma forma errada. E a dona ACAP também. É isso que dá, Pedrinho. Quem dorme com cobra tem um risco enorme de ser picado, para não dizer outra coisa. Porque, olha só, o Pedrinho foi lá, levantou bandeira branca para a ACAP, 90 dias aí de trégua na justiça, do litígio da justiça, tanto na 4ª Vara Comercial do Rio, quanto também lá na Fundação Getúlio Vargas, na FGV, né, para encontrar um potencial comprador para os 31%. O que aconteceu? O grupo BTG Pactual, que está doido para emprestar um dinheiro para o Vasco e roer uma porcentagem enorme na nossa SAF em troca, caso o Vasco não pague esse empréstimo, esse suposto empréstimo, estaria aí negociando nas costas do Vasco, ou seja, atravessando o Vasco, que é o majoritário, que é o principal interessado. Olha como é que o mundo dos negócios ele chega a ser, desculpa do palavreado, sujo, né? O mundo dos negócios como se diz, é cobra engolindo cobra, é cachorro mordendo cachorro. É uma doideira essa situação. Porque qual seria o certo? A ACAP fala, olha, ô Vasco, a BTG está interessada. Vamos sentar aqui à mesa nós três e vamos todo mundo colocar as cartas na mesa para ver se fica bom para todo mundo. Um molde de negócio, porque eles podem ser o futuro sócio de vocês. Esse seria o certo, mas não. A BTG foi direto para conversar com a ACAP e pulou o Vasco. E a ACAP também fez silêncio. E o Vasco já não gostou disso. Vamos dar continuidade aqui. Há um agravante nessa insatisfação vascaína. A negociação ocorreu em paralelo à aproximação do clube com a BTG para o empréstimo e preparação da entrada na recuperação judicial. Calma que eu já vou continuar lendo. Vocês viram? É exatamente o que eu falei. O Vasco estava tentando um empréstimo com o BTG doido para roer uma parte da SAF do Vasco. O Pedrinho falou, opa, nesse molde a gente não se interessa, aqui não. Aí o BTG foi lá, né, já estava lá em off por baixo dos panos, em paralelo, né, no making off, ali por trás das câmeras, estava ali trocando ideia ali com a dona ACAP. Isso eu conheço aqui na linguagem da rua, do dia a dia, ou seja, o BTG atravessou o Vasco na parada e estava negociando direto com a ACAP. O nome disso que eu conheço na rua aí é olho grande, hein? Vamos ficar de olho nessa situação aí. Vamos dar aqui continuidade. Na semana passada, o jornal Valor Econômico publicou os modelos da proposta feita pelo banco ao clube. Em nota, o Vasco não negou as conversas, mas afirmou que os termos jamais, entre aspas, seriam aceitos. É aquela reportagem que eu trouxe para vocês semana passada, né? Valores abusivos, né? Uma situação totalmente contraditória,
fora aí do mercado, que é o que a gente vai ler aqui para vocês agora no complemento da reportagem. Bora lá então, meus amigos, olha só. Alguns dos termos das propostas notificadas pelo valor rechaçados pelo Vasco foram os seguintes: empréstimo de 165 milhões de reais com prazo de 2 anos e 6 meses de pagamento, com juros de CDI a mais de 11,5% ao ano. É muito dinheiro, gente. Dá mais de 17 milhões de reais por ano só de juros. Tá? Como garantia, ficariam as ações da SAF do Vasco, que representam o controle do clube, inclui 20% das ações detidas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, ou seja, o associativo, e 6% de comissão em futura venda da SAF do Vasco. Então, assim, o BTG, que é mato mole, tá querendo entrar na SAF do Vasco, né, pagando uma de cordeiro, mas na verdade, vamos tomar cuidado, porque pode ser um lobo, né? Vamos tomar cuidado com essa situação aí. Vamos dar continuidade aqui nessa reportagem que tá quente, tá pegando fogo os bastidores do Vasco. Parceiro de outras operações do futebol brasileiro, o BTG não demonstra interesse em ser controlador da SAF do Vasco, nem de outros times. A intenção era casar a operação da compra das ações da ACAP com o saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial, que daria um alívio com o alongamento dos acordos. Então, gente, olha só. Segundo o BTG, eles não querem ser donos do Vasco, mas na real, eles querem ser donos de um percentual violento da nossa SAF, vamos dizer assim, no mole, né? No mole, né? Então, assim, tá muito tendencioso. Pedrinho tem que tomar muito cuidado. Já falei outro dia, vou falar de novo. Nosso presidente tem que pedir orientação para Deus nessa situação, e que o negócio tá sério. Tem muita gente tentando aí, de alguma forma ou de outra, se dar bem em cima da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Assim como já aconteceu com a 777, agora me apareceu a SACAP, agora tá aparecendo o BTG Pactual. Olho no lance, hein? Vamos acompanhar essa turma de perto aí. Vamos lá. Parceiro de outras operações do futebol brasileiro. Ah, não, já li essa parte já. É embaixo. Então, o banco venderia o ativo, no caso a SAF do Vasco, para recuperar o investimento com lucro. No entanto, as duas operações, o empréstimo ao clube e a compra de ações da ACAP, só vão avançar se houver mudança nos termos da proposta. Ou seja, gente, o BTG quer pegar as ações da Vasco SAF no mole e depois jogar lá em cima esses valores e vender para alguém para fazer o resto do dinheiro. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu chego lá no banco para pedir 200 mil reais de empréstimo, só um exemplo. Aí eu dou exemplo, meus bens, uma casa, um terreno e um carro como garantia, que valem aí 600 mil reais avaliados pelo banco. Mas eu vou pegar só 200 mil, né? E aí os meus bens são avaliados em 600. O que acontece? Se eu atrasar o pagamento, o banco vem, me toma todos os meus bens e vende os meus bens por 1 milhão depois para alguém. Ou seja, no final das contas, o banco me emprestou 200 e ganhou 800 mil de lucro. Gente, não se iludam, pois é assim que todos os bancos operam, tá? Nesse mundo do business, dos negócios, nem relógio trabalha de graça. Então, é assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que eu falo, mexer com banco é complicado. É muito complicado, gente. Bora lá então essa situação. Ó, hoje, a divisão de ações da SAF Vascaína é o seguinte: 30% pertence ao clube associativo, 31% pertence à 777, que comprou os aportes de 2022, e 39% em discussão na arbitragem. Ou seja, enquanto está em discussão na arbitragem, né, gente, o Vasco aí controla 69%. Em meio ao imbróglio jurídico, o Vasco não comenta o assunto. Representantes da ACAP não retornaram os contatos feitos pelo GE. O Banco BTG Pactual também foi procurado, mas não quis se manifestar. Olha aí, meus amigos, aonde tem fumaça há fogo, hein? O Vasco não quis falar sobre isso. A ACAP também não respondeu o GE. Globo e o BTG Pactual também não quis. Olho nessa turma, gente. Essa situação aí, olha, tinha tudo para dar certo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque pode dar, e é errado, e não é pouco errado não, hein? Pode dar, é muito errado, senhoras e senhores, olho nessa situação aí, hein?
continuidade aqui na reportagem. O acordo entre Vasco e a ACAP para a suspensão da ação na Justiça e da arbitragem foi homologado na Justiça no dia 31 de julho, mas o protocolo é do dia 24 daquele mês na FGV, tribunal escolhido para a arbitragem do litígio. Assim, faltam 2 dias para o fim do prazo de 3 meses. No momento, Vasco e a ACAP praticamente descartam a prorrogação da suspensão, por um motivo simples. Acordo de venda das ações da SAF vascaína está muito distante. Se houver consenso mais adiante, os dois lados entendem que a volta da arbitragem não atrapalharia futuro entendimento. Por isso, o prazo de fim da suspensão em si não significa mudança imediata no imbróglio que tem liminar em vigor no Brasil, aquela que deu o controle da SAF ao clube associativo em maio, e outra nos Estados Unidos contra a 777 e a ACAP. Aí você pergunta assim, Álvaro Silva, e a Landerhall, que também está envolvida no imbróglio lá com a 777, não sei o que, como é que fica? Bora lá então, segundo o GE, está na reportagem aqui, para ocorrer a venda de ações, além da necessidade de acordo entre Vasco e a ACAP, ainda há o caso da Landerhall na Justiça Americana. A liminar de 8 de julho, revelada pelo GE no dia 11 de outubro, mostra que a Landerhall tem poder de liminar os réus 777 e a ACAP desfazerem dos ativos, embora a empresa do grupo que controla os clubes de futebol não esteja citada na ação, fato que deixa o Vasco seguro de possível operação de venda da SAF. A liminar garante a Landerhall direito a qualquer receita de ativos também de clubes de futebol da 777, fonte o ge.globo. Então, meus amigos, olha só, o Vasco está tranquilo em relação a Landerhall, tá? Se a Landerhall for roer algum dinheiro de alguma situação aí, vai ser do que a 777 ou a ACAP conseguirem vendendo, no caso, o seu percentual da nossa SAF. Aí é com eles e a Landerhall. Então, para com o Vasco não tem nada. Por que não tem nada? Porque quando o Pedrinho entrou com aquela ação na 4ª vara civil aqui no Rio de Janeiro, na 4ª vara comercial aqui do Rio, melhor dizendo, isso já blindou o Vasco de possíveis penhoras, que é o caso da Landerhall, né, que está lá com a ação tramitando também nos Estados Unidos, cobrando, né, requerendo seus direitos ali em relação à dona 777 Partners. Então, olha só, gente, o BTG Pactual, que no primeiro momento parece, segundo o ge.globo, né? Segundo o ge.globo, poderia ser uma luz no fim do túnel, ajudando o Vasco a enxugar as dívidas e mantendo a operação em dia. Na verdade, o BTG Pactual tá louco para pegar aí no mole as ações da Vasco SAF e depois vender para qualquer interessado que aparecer. E esse é o problema, porque esse interessado que aparecer pode não ter também compromisso nenhum para com o futebol. E isso pode virar uma bagunça. Isso pode virar uma bagunça. Por isso que o Vasco não gostou nada, o Pedrinho não gostou nadinha da ação do BTG ao conversar em paralelo, enquanto conversava com o Vasco, eles também conversavam com a ACAP em relação a essa situação. Por quê? Porque o Vasco é o maior interessado. A Associação de Futebol é a maior interessada. O Clube de Regatas Vasco da Gama é o maior interessado. E nesse caso, essa turma está tratando essa situação apenas como negócio, apenas como número. Assim como você vai lá na Bolsa de Valores e compra ações. Compra hoje e vende amanhã. Compra hoje e vende daqui 3 meses. Espera a ação ficar em alta para vender. Se ela está em baixa, você espera. Se ela está em alta, você vende e tira aquele investimento que você fez inicialmente, ainda coloca mais um lucro a mais no bolso. É assim que funciona. É assim aí que, pelo menos, segundo o ge.globo, estou deixando bem claro, né, porque não sou eu que estou falando, segundo o ge.globo está afirmando, seria esse o interesse do BTG, adquirir as ações aí de forma aí simples, rápido e eficaz e depois vender para um possível futuro investidor, onde isso incomodou muito a diretoria do Vasco, porque não se tem nenhum projeto esportivo, não se tem nenhum plano para manter o Clube de Regatas Vasco da Gama, tão quanto um plano aí para o nosso futebol, tá? Então vamos nos preparar, na próxima quinta-feira esse litígio de 90 dias, essa trégua na justiça acaba. Vamos ver o que vai acontecer, quais serão as diretrizes tomadas pelo Vasco. Eu só sei de uma coisa: a ACAP não deve explicações para a torcida do Vasco. A 777 não deve explicações para a torcida do Vasco. E como é que fala? O BTG Pactual também não. Quem deve explicação para a torcida do Vasco é o senhor Jorge Salgado. Quem deve explicação para a torcida do Vasco é o senhor Alexandre Campelo. E quem deve explicação para a torcida do Vasco é o nosso presidente Pedro Paulo de Oliveira. Gente, agora é o que eu estou falando para vocês, né? Vai caber ao Pedrinho ter muita sabedoria, né?
Porque quem tem que ser cobrado é o Salgado, né? Acabei de falar, vou falar de novo. É o Salgado, é o Osório, é o Duque Estrada, é o Campelo, é o Júlio Brandt, Juninho Play, né? Alguns youtubers aqui também da plataforma que fizeram uma propaganda exacerbada, né? Uma propaganda enorme para que o Vasco fosse vendido, né? Essa turma tem que ser cobrada. A 777 tem que ser cobrada. Não, a 777 nem tanto, porque eles, todo mundo já sabe qual é a deles. E a justiça já tirou eles aqui também. A gente tem que cobrar quem colocou eles no Vasco. Quem bateu na porta lá, ó. Quem bateu na porta lá tem que ser cobrado, que foi o senhor Jorge Salgado, né? Tem que cobrar, por exemplo, a dona KPMG, tem que cobrar, por exemplo, o senhor Alexandre Campelo. Essa turma toda aí tem que ser cobrada, porque olha o rabo de foguete que o Vasco se enfiou. Sabe o foguete aquele que vai para a Lua? Sabe a parte da cauda do foguete aqui? É isso aí. Parece que o Vasco tá amarrado aqui, tá decolando para ir para a Lua e pode explodir a qualquer momento esse foguete aí. É o famoso rabo de foguete, né? Então, olha o tamanho do problema, né? Vamos acompanhar de perto essa situação. É o papel do Pedrinho agora, agir com sabedoria e não tomar qualquer atitude precipitada ou de deixar tomar qualquer atitude acertada. Esse é o momento divisor de águas para o Vasco, tá? Não só dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, para a nossa temporada no modo geral, mas também na parte administrativa do clube, hein? Muita coisa séria acontecendo. A gente vai ter aí na próxima quarta, quinta-feira aí essa situação aí com a 90 dias de trégua se findando. Vamos saber qual vai ser o real interesse da ACAP. Vamos saber qual vai ser a proposta da dona BTG Pactual. Se tem proposta, se não tem. E vamos saber o real interesse do Vasco, que até agora ninguém veio a público. Nem a ACAP, nem 777, nem BTG, nem o Vasco, né? O Vasco está no silêncio. Vamos aguardar, tá? Fato é que tá agitadíssimo os bastidores do Vasco da Gama. Agitadíssimo. Agora, se eles derem mole, se eles dormirem no ponto, o Vascão chega lá e léu, amordaça tudo de volta por milão, por R$1.000 apenas. Já pensaram? R$1.000? Seria, ó, doce, doce, doce que nem mel. Seria doce, doce, doce igual mel. O Vasco pegar tudo de volta por apenas R$1.000, né, meus amigos? Então, basicamente, é isso que eu tinha para trazer para vocês no nosso Expresso News. A gente se vê na nosso próximo vídeo da nossa programação, que é o nosso Madruga Vasco. Vou tentar trazer mais situações para vocês e para ficarem muito bem informados. Um casaca, um abraço no coração de cada um de vocês. Que Jesus possa nos abençoar. Tudo de bom e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!